Então, vamos agora ver as funções e os papéis da microbiota. Aqui eu vou citar alguns, tá? Mas existem vários outros, né? Isso ainda está em estudo. É uma área muito promissora e a gente ainda está coletando muitas informações, apesar de a gente ter um conhecimento já bem solidificado nessa área. Então, essa microbiota, ela vai auxiliar na digestão de polissacarídeos, que são os açúcares grandes, né, que estão presentes nos vegetais ali, na biotransformação de conjugados ácidos da bile, então transformando ácidos que estão presentes na bile, e na degradação de oxalatos. Outra coisa também é que essa microbiota, ela também tem, né, o papel de sintetizar e excretar vitaminas, tanto fabricar quanto liberar essas vitaminas. Isso a gente vê muito nas bactérias entéricas, né, que estão ali no sistema digestório, que vão ali na região do intestino, que vão produzir principalmente vitamina K e B12, além, né, das bactérias láticas, que também vão produzir outros tipos de vitamina do complexo B. Como foi falado, né, essa microbiota ela vai impedir a colonização de outros micro-organismos que causam doença, porque como essa microbiota já está estabelecida no nosso corpo, não sobra espaço, né, para outros micro-organismos chegarem ali e crescerem, formarem colônias e não vai ter alimento disponível para todo mundo. Né? Por isso que o uso de antibióticos, de alguns imunossupressores, principalmente, né, os antibióticos, como eles diminuem a nossa microbiota, eles abrem espaço para outros micro-organismos chegarem e colonizar aquela região e acaba desenvolvendo algum tipo de doença. Né? Também tem papel de antagonizar, de ser antagonista de outras bactérias, né? Então elas vão produzir os próprios micro-organismos, as próprias bactérias vão produzir substâncias que vão inibir ou vão matar micro-organismos que não pertencem à microbiota humana normal. Então, os próprios micro-organismos vão produzir substâncias para que outros de fora não cheguem e colonizem o ambiente ali, no caso o nosso corpo. Vão promover o desenvolvimento de tecidos, isso a gente também vê na parte lá do intestino, né, como o caso do seco. O tecido linfático também está relacionado a essa microbiota, principalmente o tecido linfático lá do trato gastrointestinal. Estimular a produção de anticorpos, né, mas aí em níveis baixos, como se estivesse sensibilizando o nosso sistema imunológico, o nosso corpo. Então, vai estimular a produção de anticorpos em níveis baixos contra os componentes da microbiota normal. Só que esses anticorpos também vão ser capazes de reconhecer de forma cruzada, e aí é um reconhecimento cruzado, patógenos que possam vir a colonizar o organismo. Além de ajudar o sistema imunológico, né, na apresentação de antígenos, é isso que a gente falou aí. Então, o organismo ele acaba ficando mais tolerante, né, diminuindo assim a chance de ter respostas alérgicas à comida ou algum fator ambiental. Né? Lembrando que a alergia nada mais é do que uma reação exacerbada do sistema imunológico. Então esses micro-organismos aí da microbiota,
já sensibilizam, já mostram para o sistema imune que não precisa aumentar muito a resposta em determinadas situações. Então, a gente viu, a gente percebeu que a qualidade de vida, ela pode e sim, ela vai começar no intestino. Por quê? Quando a pessoa ela não tem uma dieta saudável, o que vai acontecer? Ela acaba não fornecendo alimento, ela acaba não fornecendo nutrientes para as bactérias, que vivem na nossa microbiota e que nos protege. Os nutrientes, o uso excessivo de remédio, de alimentos muito gordurosos, eles vão favorecer a proliferação de bactérias que não são saudáveis, fungos que podem causar doenças, parasitas, outros como, por exemplo, protozoários, produção de toxina que geralmente não era produzida. Então, quando a dieta não é saudável, ela acaba prejudicando, ela acaba não fornecendo aquilo que os micro-organismos da microbiota querem. Então, sem comida, diminui a produção da microbiota e aí abre espaço para os micro-organismos patogênicos. Já quando a dieta é saudável, o que acontece? A gente tem alimento, a gente tem um ambiente ideal para a microbiota. Então as bactérias que não causam doença, que a gente vai chamar de bactérias saudáveis, elas vão proteger a parte do intestino e vão acabar inibindo o crescimento desses outros micro-organismos, dessas outras bactérias que causariam doenças no nosso organismo. Tá? Então, quando a dieta não é saudável, a gente tem maior proliferação de fungos, produção de toxinas e acaba aumentando a chance de deterioração das células do sistema gastrointestinal. Tá? Já quando a alimentação é saudável, a gente tem produção de substâncias que a gente chama de lactoperoxidases, que são enzimas que podem não ser saudável ao nosso intestino. Então, a alimentação saudável vai acabar evitando a proliferação dessas bactérias, porque essa enzima vai atuar na parede das bactérias que não são saudáveis. A globulina proteica, que são proteínas que não vão deixar as bactérias patogênicas, os micro-organismos patogênicos se aderirem ao intestino, e a lactoferrina, que também é uma proteína que vai capturar o ferro e vai bloquear o uso desse ferro pelas bactérias patogênicas, então elas vão morrer de fome. Isso faz com que as proteínas, as toxinas, elas sejam desativadas. Então a gente tem a produção de substâncias que vão evitar a fixação e a proliferação de micro-organismos patogênicos no nosso corpo. Então, quando a gente tem uma dieta saudável, a fisiologia do intestino está normal. O que quer dizer isso? A gente vai ter uma microbiota intestinal normal. O nível de células inflamatórias é normal. Nosso sistema nervoso central fica saudável. E quando a gente está em estágio de estresse, de doença, a fisiologia do intestino ela é alterada.
Então, a gente vai ter um fenômeno que a gente chama de disbiose intestinal. O que é isso? É uma quebra, né, daquela relação que a gente tinha com os micro-organismos benéficos. Começa a produzir aqui, começa a proliferar micro-organismos patogênicos, né? A gente perde o equilíbrio de relação que a gente tinha com a microbiota normal, e aí surgem micro-organismos que não fazem parte da microbiota normal e acabam provocando doença. Quando a gente tem esse desequilíbrio, a gente chama isso de disbiose.